Fala, rapaziada, beleza? Sábado, dia 24 de maio de 2025, sabadão, vamos aos jogos de hoje. Brasileirão, Série A. Fluminense recebe o Vasco da Gama. Fluminense e Vasco da Gama, jogo no Maracanã. Horário de jogo, às 18h30. Já o São Paulo joga no Morumbi e recebe o Mirassol. São Paulo versus Mirassol, jogo duro. Horário de jogo, às 18h30. Já o Atlético Mineiro recebe o Corinthians. Atlético Mineiro versus Corinthians. Horário de jogo, às 21 horas. Vamos ao Campeonato Brasileiro Série B. Atlético Paranaense recebe o Atlético. Atlético Paranaense versus o Atlético. Horário de jogo, às 16 horas. Já o Avaí recebe Chapecoense. Avaí versus Chapecoense. Horário de jogo, às 18h30. Já o Remo recebe o Volta Redonda. Remo versus Volta Redonda. Horário de jogo, às 20h30. Brasileirão Série C, rodada 7. CSA recebe o Confiança. CSA versus Confiança. Horário de jogo, às 17 horas. Já o Náutico recebe o Ponte Preta. Náutico versus Ponte Preta. Horário de jogo, às 17 horas. Londrina recebe o ABC. Londrina versus ABC. Horário de jogo, às 19h30. Itabaiana recebe o Caxias. Itabaiana versus Caxias. Horário de jogo, às 19h30. Campeonato Brasileiro Série D, rodada 6. Santa Cruz de Natal recebe o 13. Santa Cruz de Natal versus 13. Horário de jogo, às 15 horas. FC de Cascavel recebe o Operário. FC de Cascavel versus Operário. Horário de jogo, às 15h30. Inter de Limeira recebe Itabirito. Inter de Limeira versus Itabirito. Horário de jogo, às 16 horas. Boa Vista recebe o Água Santa. Boa Vista versus Água Santa. Horário de jogo, às 16 horas. Manauara recebe o Maitá. Manauara versus o Maitá. Horário de jogo, às 16 horas. Já o Altos recebe o Imperatriz. Alto versus Imperatriz. Horário de jogo, às 16 horas. Maranhão recebe o Parnaíba. Maranhão versus Parnaíba, jogo duro. Horário de jogo, às 16 horas. Goiânia recebe o Misto. Goiânia versus Misto. Horário de jogo, às 16 horas. Tocantinópolis recebe Iguatu. Tocantinópolis versus Iguatu. Horário de jogo, às 16 horas. Maricá recebe o Porto Vitória. Maricá versus Porto Vitória. Horário de jogo, às 16 horas. Ceilândia recebe Aparecidense. Ceilândia versus Aparecidense. Horário de jogo, às 16h30. Uberlândia recebe Cianorte. Uberlândia versus Cianorte. Horário de jogo, às 17 horas. Portuguesa recebe Pouso Alegre. Portuguesa versus Pouso Alegre. Horário de jogo, às 17 horas. Asa recebe Barcelona. Asa versus Barcelona. Horário de jogo, às 17 horas. Rio Branco recebe o Nova Iguaçu. Rio Branco versus Nova Iguaçu. Horário de jogo, às 17 horas. Águia de Marabá. Águia de Marabá recebe o Trem. Águia de Marabá versus Trem. Horário de jogo, às 17 horas. Goiatuba recebe o Monte Azul. Goiatuba versus Monte Azul. Horário de jogo, às 17 horas. Acompanhamos aí os jogos deste sábado, dia 24. Já se inscreva no canal. Compartilhe o nosso link. Obrigado!